Salve, salve, rapaziada ligada no Decifra Futebol. Eu sou o Guilherme Naziazene, analista de desempenho profissional, e hoje estamos aqui para mais um Tabelando Ideias. Vamos repercutir a segunda rodada do Mundial e comigo, como de costume, Jaime Júnior. Fala, Jaiminho, como é que você tá, irmão? Tudo bem? Me taxaram de louco, né? No mano a mano do Botafogo e PSG, do Flamengo e Chelsea, mas estamos aí, né? Para mostrar a verdade pro povo, né? Perfeito, Fazer o irmão. quê? Fazer o quê se eu sei muito do esporte pretão, né? Tem como. Ai, ai. Você vai chutar que os brasileiros vão ganhar todos os jogos, uma hora tu vai acertar, né, irmão? Não é questão de chutar, tô falando isso desde o começo, né? Quando eu falei que não vai ter time europeu na semifinal, me taxaram de louco. Não, nem você acredita nisso, cara. Não vai, Para. você acha que vai ter 4 europeus ainda, cara? Já passou 2 rodadas, Ah, você acha que achei que você tava falando que não ia ter nenhum europeu, que ia ser quatro de Não, outro terão continente. 3 europeus e um time aí de fora aí, que eu não sei qual que é. Se Deus quiser, o Botafogo. Enfim, rapaziada, vamos falar aqui sobre essa rodada do Mundial, segunda rodada, brasileiros em alta. Hoje é muita coisa para falar. Hoje tem PSG e Botafogo, Chelsea e Flamengo, assim, confrontos históricos de equipes brasileiras. Vamos falar do Fluminense e do Palmeiras também. Então, bora começar essa bagaça aqui. Aí para vocês, ó, vamos falar de nível técnico, rapaziada, porque o tempo está Sim. inocentando o nosso casal Berner. É, Então, sabe muito, né? Eu sempre tive do lado dele, na época eu falava a mesma coisa, mas, como sempre, só os loucos sabem, né, desse esporte, né? Essa é a verdade. então vamos lá, rapaziada, vamos começar. A gente vai igual no programa passado, por ordem cronológica aqui dos jogos. Primeiro Palmeiras, depois Botafogo, depois Flamengo, depois Fluminense. Então, bora lá começar com o Verdão, que depois de um empate na primeira rodada, garantiu a vitória nesse segundo jogo, e era uma vitória que, pelo cenário do grupo, né, pelo empate no primeiro jogo, era fundamental para o Palmeiras, rendeu a liderança do grupo para eles e muito provavelmente garantindo a classificação já na segunda rodada. E aí, Jaime, o que você achou desse jogo? Ah, um jogo. Achei que teve até maior, achei que ia ficar 1-0, tava com um placar mínimo na cabeça. Mas o Abel, ele acabou mudando, né, do primeiro jogo, até acho que me surpreendeu ele ter tirado o Maurício, ter colocado o Facundo para jogar. Pô, é muito sério também o campeonato que vem fazendo o Aníbal Moreno, tá jogando muito. Muito bem, né, Ele velho? tinha perdido o espaço dele aí, teve muita lesão no passado, mas ele joga muita bola desde o Racing. Pô, mas o Palmeiras é isso, o jogo é um jogo muito seguro, né, cara? O Abel tá na zona de conforto dele com esse jogo seguro dele aí. Não sei como é que vai ser hoje, o dia de hoje é o dia do Palmeiras Inter Miami. Eu estou achando que o Inter Miami vai ganhar o jogo. E aí eu fico na dúvida se o Porto vai conseguir ganhar do Al-Ahly, porque eu acho que o Inter Miami vai ganhar o jogo. Eu tenho essa impressão hoje. E aí é porque eu penso, se o Inter Miami ganhar e o Porto conseguir fazer uma vitória convincente contra o Al-Ahly, o Palmeiras, se Deus quiser, vai voar. Entendeu? Se Mesmo Deus isso. quiser, é ótimo. Cara, agora falando um pouquinho a minha opinião do jogo, ela vai de encontro aí ao que você falou sobre as alterações. Eu achei que foram surpreendentes, porque o Palmeiras fez um bom primeiro jogo contra o Porto. Eu não sei se tinha tanto essa necessidade de uma mudança na escalação. Talvez o Facundo ali pela esquerda fosse uma opção, ter uma opção de mais drible e mais velocidade na ponta, né? Já que quem estava ocupando esse corredor no primeiro jogo era o Piquerez, principalmente. Mas eu acho que o Veiga entrou mal, cara. O Veiga não fez uma partida legal. Eu acho que tanto com bola quanto sem bola ele não foi bem. O Palmeiras acho que não teve o mesmo nível de marcação na saída de bola do adversário, também porque o Veiga ele não te entrega tanto essa intensidade. Lógico que tem outros fatores, né? Calor, é, teve pausa para hidratação, depois teve paralisação até no segundo tempo, mas era um clima bem rigoroso que ele estava jogando, e com certeza é muito difícil manter um nível de intensidade durante tanto tempo assim.
só que eu acho que o Veiga deixou a desejar, e até com bola, né? E aí, entrando mais na parte tática, eu acho que teve muito a ver também com a estratégia do Al-Ahly, né? Que fazia um 4-1-4-1 com um bloco médio para baixo, tentando impedir que o Palmeiras tivesse esse jogo pelo meio ali, esses passes para encontrar o Veiga, para a partir disso o Veiga acionar os atacantes. E eu acho que aí acabou que o primeiro tempo virou um jogo de muita forçação do Palmeiras, né? O Gustavo Gomes e o Everton na saída de bola tentando muito lançamento, e assim, eu acho que o Palmeiras não soube aproveitar a superioridade numérica que tinha na saída de bola, né? Porque eram 3, né? Porque o Giai ficava, e contra apenas um jogador do Al-Ahly, e o Palmeiras, mesmo com essa superioridade, ficava lançando bola na profundidade. Lógico que tem um pouquinho a ver com o comportamento dos outros jogadores, né? De frente, de fazer muito mais movimento de ataque em profundidade, né? De ruptura, do que de aproximar para receber a bola. Então eu acho que Nervosismo foi um. também do Palmeiras. O Palmeiras Sim, parecia nervoso até o primeiro gol. Tanto que sim, o muito. flertou com a merda, né? Quando o Veiga foi quase expulso, né? Nossa. No ao vivo Mas ali foi... eu achei que tinha sido para expulsão. eu não achei. Mas, Eu teria. mas pelo replay, né? No replay ali deixou Não claro, achei. né? Que não foi. Mas poderia ter sido expulso. Eu comemorei muito na hora. Mas não deu. Mas eu acho mais. Será que teremos um Palmeiras e Botafogo nas oitavas? Eis a questão. Talvez eu Ou vou. será que. Eu deixei para o final do programa aí separado já para a gente dar os palpites, né? Da próxima rodada. Falar disso aí É. também. Mas é isso. Acho que o Mas. Palmeiras. Pode Você falar, pode falando falar. aí, o Palmeiras. Palmeiras bem seguro, como sempre foi com o Abel, né? Um jogo que não tem muito segredo, mas também é muito difícil de ser decifrado, ou se decifrado, ser, como é que eu posso dizer, rebatido, né? O jogo do Abel. Uhum. Pegou o time mais fraco do grupo para mim. Eu galera falando, não, a Ali pode chegar. Para mim nunca pôde chegar. Pô, tu O acha Inter o Ali Miami é mais ruim, é fraco que ruim. o Inter Miami, velho? Porque o Inter Miami ele Tem tem o Messi, craques né? no Inter Mas assim. Miami, tem craques, Mas como time, exatamente. eu acho que não tem comparação pra mim. Eu acho o Al bem mais Ah, perigoso que o Inter mano. Miami. Não, como Como time time. talvez, mas porque Né? a passar eu colocava o Ali em último na minha simulação. O Ali estava em último do grupo, sempre teve. Embora Não, mas depois do primeiro jogo eu achava que o Ali podia aprontar assim e tal, mas Uhum. pô, eu não, embora eu tenha feito um jogo duro ali com o Palmeiras ali, pô, o Ali não teve nada, pô, eu não senti o Palmeiras, mesmo o Palmeiras nervoso, até fazer o primeiro gol, nunca não senti o Palmeiras ameaçado em nenhum momento de, tipo, se não fosse ganhar, o Palmeiras ia empatar o jogo. Então, mano, mas só para não ficar também na crítica ao primeiro tempo do Palmeiras, baseado nisso que você falou, o Palmeiras sempre tem muita segurança, né, no jogo. Mesmo quando não joga bem, parece que não, é difícil o adversário botar o Palmeiras contra as cordas, né? E o time conseguiu passar o primeiro tempo, apesar de não ter jogado bem, sem sofrer gol. E eu acho que no segundo tempo veio o mérito, né, do Abel. Ele lê bem o jogo, ele É, o percebe que essa Flaco, marcação. Flaco entra Flaco muito bem. bem. Se o Abel for Ele, justo, o Vitor Roque vira reserva, né? pois é, e acho que Não até tá sem. rolando. No que eu Não tá tinha falado rolando. no vídeo passado, né? Sobre a análise da primeira rodada, eu tinha batido na tecla de que o Vitor Roque, mesmo com bola não tendo indo muito bem, sem bola eu acho que ele foi bem. E nesse jogo, eu acho que nem sem bola ele foi bem. Eu acho que ele e o Veiga foram muito mal nessa primeira marcação. E ele corrige quando ele muda, né, pro o Maurício Flaco fazendo essa. O Maurício Uhum. Flaco, exatamente, fazendo essa primeira pressão. E aí ele era sempre, tipo, um marcava o da bola e o outro fechava o passe, e os dois com muita dedicação, né? Lógico que estavam descansados, sangue novo. Mas eu acho que o Palmeiras, ele melhora muito a partir disso, e o gol ele sai numa sobra de uma cobrança de falta, né? E ali é a característica do Palmeiras, né? Que é o ataque em velocidade, né? Você ser vertical ao máximo, né? O Palmeiras já rouba a bola, já solta a bola na frente. O Estevão, acho que ele ajeita para alguém que faz o passe para o Maurício entre as linhas, que já acha o Flaco vai bem, né? Ele O protege bem, segundo gol coloca foi um golaço, pô. Foi um golaço. O golaço, segundo golaço. gol. Não, Mas aí, falei que abre o placar, né? Na verdade é o segundo gol, né? O o primeiro gol primeiro é um gol gol foi contra, contra. né? O Né? segundo, mas é isso, não tá rolando o Vitor Roque no Palmeiras, não. Até agora tá
A minha decepção de contratação da temporada é ele. E não tá rolando, velho. Tipo, Você tá que mal. odeia nosso menino Ney, dos dois é o pior negócio? Vitor Roque ou. Ah, o Vitor Roque foi foda, velho. Vitor Roque. Pô, o Vitor Roque ele vai perder vaga pro Flaco Lopes, pô. Porque o foda é que o Neymar ainda traz coisas que o Vitor Roque não traz, né? Por exemplo, tipo, Ainda não está trazendo, né? marketing, investimentos, É. essas coisas. Eu acho que ele vai Enfim, jogar. Tem que jogar bem no pode falar, pode Palmeiras, falar. mas até agora não rolou. Não sei se o Abel vai bancar ele no banco hoje, entendeu? Ah, vamos ver, Então, né? E o jogo porque de o hoje vale a Flaco liderança, também. importante. O Flaco, quando vai de titular também, ele, pô, é complicado o Flaco também. Tem seus momentos aí que dá uma raiva. Carinhosamente apelidado de Fraco Lopes, né? Pela torcida do Palmeiras. Injustamente. Enfim. Ele é Eu muito também não bom acho ele jogador. fraco, não. Mas enfim, Palmeiras com essa vitória líder do grupo, né? 4 pontos, 2 jogos, uma vitória e um empate. Por um golzinho de saldo, se coloca na frente do Inter Miami. E hoje tem jogo, então essa foi a nossa análise sobre o Palmeiras, né? Vamos dar seguimento aqui para o próximo jogo e talvez o maior feito de um brasileiro até aqui. Provavelmente não, né? Na minha opinião, com certeza o maior feito de um brasileiro até aqui, e acho que vai ser difícil superar isso. Botafogo 1, PSG 0. O Botafogo, atual campeão da América, desbanca o atual campeão da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, o todo poderoso Paris Saint-Germain. Eu acho que é uma coisa que não acontecia desde 2012, se eu não me engano, né? Com o Uhum. Corinthians vencendo o Chelsea, que é o time campeão da Libertadores, venceu o time campeão da Champions. Lógico que esse confronto não valia a taça do Mundial, só que não deixa de ser um feito absurdo. Histórico. Jaime Júnior, conte para nós o que você achou desse jogo, meu querido. Cara, me peguei torcendo pelo Botafogo, surpreendentemente, entendeu? Um time que eu odeio. Mas foi muito uma mobilização muito grande ali. Pô, muito foda, mano, que rolou. Muito foda o jogo dos caras, mano. Que o Barbosa e o Jair jogaram. Pra mim, o Barbosa já de antemão foi o melhor do jogo. Pra mim, pô, o Gregory também, que eu Concordo chamei. 100% contigo, O 100%. Gregory que eu xinguei a beça, jogou muito também. O Alan, o que que o Alan fez? Pô, tá maluco. Jogador de nível europeu, o Alan, né? Veio e a gente sabe que o bicho nunca entendi de ser reserva, né? Embora o Gregory esteja numa fase boa. Mas é isso, talvez ele, com bola, o Arthur e o Savarino, para mim, não tenham ido tão bem, embora o Savarino tenha dado assistência. Senti um pouco de, talvez, precipitações nas decisões dos dois, embora, como eu falei, o Savarino deu assistência pro gol do Igor. E o Arthur, mas o jogo do Arthur e do Savarino sem bola foi perfeito, tipo, principalmente do De todo Arthur. time, né? É, mano, e o Igor Jesus, pô, tô rendido ao Igor Jesus. Estou apaixonado em Igor Jesus. Igor É. Jesus tem que estar na próxima convocação da seleção brasileira, sim. E o Botafogo está praticamente classificado. Se passar em primeiro, vai chegar O, numa fase legal aí. o foda é que eu não sei se tá tão classificado Praticamente, eu assim, falei porque praticamente. Falei é porque eu praticamente. acho que eu esqueci até de olhar isso, o critério de desempate, qual é o primeiro, se é saldo de gols é confronto Primeiro direto. é confronto direto. Aí que é o foda, porque se perde pro Atlético já era. Sim, mas tem que perder de 3, né? Eu acho que é dois, não? Não, só. Não, zero. O zero. Não sei qual que é o. É porque o terceiro. Talvez o terceiro critério é cartão. Mas porque se perder de Justo. 2, fica zero o saldo dos dois. Só Perfeito. que. Mas aí o Atlético de Madrid tem uma defesa pior. Não sei se algum sofrido É, entra. Mas tomou assim, 5 já em 2 jogos, né? quando eu falava que o Botafogo ia passar, eu era louco, né? Pegou dois times pequenininhos no grupo dele. O Botafogo é o maior time do grupo. O maior do O grupo, Bota- eu concordo também. E o Mas não tem nem Botafogo já não comparação. é, e o Botafogo já não é gigante, entendeu? Então, assim, vai passar o maior. O PSG vai passar também, vai passar os dois que são campeões continentais. Mas, pô, muito foda o jogo, mano. Tipo,
o sem bola do Botafogo foi perfeito. A galera fala, pô, o Botafogo só defendeu. Mas, porra, só defendeu e ganhou o jogo, mano. Pra mim não tem muito segredo, não. Tem que saber se defender também. O Santos foi lá, Sim. levou 4, o Fluminense foi lá, levou 4. Tem time que chega lá e joga de Não igual para precisava igual e lembrar disso, perde. né? Não Tem, precisava. Nada a ver. tem Mais time de que 10 joga anos. Vamos. tem time que joga de igual para igual e perde. Então, o que vale é jogar de igual para igual e ganhar no final do jogo, ser lembrado por ter ganhado. Por ter ganho o jogo, no caso. Cara, concordo 100% contigo. E eu acho que até pelo contexto do jogo não dá nem pra gente julgar a postura do Botafogo. Porque, cara, quem que vai fazer frente ao PSG? Tipo, na temporada na Europa ninguém fez. Imagina tu achar um time fora da Europa que faça isso, né? Mas eu até soltei o vídeo de análise tática do jogo, né? Se você curte análise tática aí, tá curioso para ver o que eu falei, vê o vídeo aí que tá muito legal. E então só vou dar umas pinceladas sobre o que eu abordei lá. E para mim a chave do jogo foi o sem bola do Botafogo, perdão, que muda a sua formação defensiva, né? Antes o Botafogo marcava a saída de bola do adversário de um 4-1-2-1-2, né? Fazendo aquele losango no meio, dois jogadores pressionando a saída de bola e um losango no meio de campo. O Botafogo muda isso, porque a entrada do Alan fortalece o meio de campo. Agora você tem três volantes. E aí o Botafogo mudou o 4-1-2-1-2 para um 4-3-3. Que fazia uma compactação muito grande ali no meio campo. Você tinha esses 6 jogadores, né, os 3 do meio mais os 3 do ataque muito próximos, né, os pontas. A prioridade não era nem marcar os lados do campo, era justamente ajudar a fechar o meio de campo. Então, toda vez que a bola entrava nesse setor, o Botafogo fazia uma pressão muito forte, e aí que entra a grande atuação. Essa trinca aí lembrou até a que o Renato fez contra o Borussia também, de colocar Sim, um sim, volante a mais ali. exatamente. E aí que entra a grande atuação dos três, né? Do Gregory, Alan e Marlon Freitas. Principalmente sem bola, o jogo deles foi incrível. Assim, o Gregory foi o que teve melhores números, teve 7 cortes, três desarmes, fez falta pra caramba também, mas eu enxergo essas faltas como faltas importantes, né? Porque muitas vezes é tu matar uma jogada ali numa zona que não. Que ainda não te oferece tanto perigo quanto pode te oferecer se tu não matar a jogada com falta, sabe? E além do Gregory, o Marlon Freitas fez uma grande partida, 4 cortes também, acho que 2 interceptações, se eu não me engano. E assim, toda uma entrega desses jogadores sem bola, né? Muita intensidade, obediência tática. O Alan também fez uma grande partida, foi essa mudança tática. E eu acho que a grande atuação dele nem se traduz em números, porque ele tem números piores, assim, defensivamente, que Marlon e Gregor. E quando você vê o jogo, não é essa sensação que você tem, mas é porque muitas vezes o Alan ele fazia. Ele apertava o cara e fazia com que ele recuasse a bola, né? Então, tipo, isso não entra na estatística, mas você percebe no jogo que faz uma diferença muito grande, né? E a defesa, né? A dupla de zaga, igual você falou, foi impressionante a parte dos dois, né? O Botafogo, né? Ele fechava muito bem, então ele abria os lados do campo, que deixava ali os pontas os laterais mais expostos, né? Principalmente o Vitinho, que sofreu bastante com o Kvaratskhelia. E aí que entra a atuação dos zagueiros, cara, porque quem fazia a cobertura dos laterais eram justamente os zagueiros, né? Aquela entrada do Gregory no meio da defesa permitia que os zagueiros saíssem para perseguir. E o Barbosa e o Jair foram perfeitos, cara. Tem até os números do Barbosa aqui, cara. Olha isso. 9 cortes, 3 chutes bloqueados, 6 desarmes e 7 de 8 nos duelos pelo chão, cara. O cara perdeu um duelo de 8 que ele travou. Foi uma loucura. Pra mim, ele Com foi o muita melhor jogador bola, em né? campo também. Pra mim Jogou também. muito, muito. O Jair, ele teve. Defensivamente, eu acho que ele não fez uma partida tão impressionante quanto a do Barbosa, mas ainda assim foi muito boa. Só que o que mais me impressionou no Jair, cara, foi o jogo dele com bola, né? Que pra mim é o grande diferencial dele. Cara, 22 passes tentados e 20 passes certos, 91% de aproveitamento. E isso, se vamos colocar no contexto, né, de que o PSG é um time que marca pressão ali, marca uma marcação individual na saída de bola, sufocando o adversário, fez isso contra todos os times na temporada e não foi diferente contra o Botafogo. E dado todo esse contexto, o Jair teve uma partida impressionante, Muito cara, boa. apenas 20 aninhos, vai brilhar muito tempo aí na Europa e na seleção, cara. Falo do Jair tem tempo,
Falei que o Botafogo Muito pagou bom. barato nele. E vendeu barato também. Vendeu barato, mas pagou mais barato ainda, né? É, muito Tipo, acho bom. que, se eu não Mas, me engano, foi uns 12, 13 milhões de reais. Então, eu via muita galera falando também do Luiz Henrique ter poupado o time. Eu acho que ele tinha que ter poupado mesmo ali algumas peças que ele poupou, porque o PSG é o time que mais jogou na temporada ali, talvez, ele da Europa ali. Calor um do dos, né? caralho com os Estados Unidos lá, Uhum. né? Que os caras estão reclamando pra caramba. E eu não acho que o Luiz Henrique tenha tratado com desdém ou tenha algo do tipo, não. Agora, os jogadores do PSG tiveram uma postura ali que parecia um pouco, vou ganhar a qualquer hora. Concordo O contigo, Doué, cara. O Doué Doué tava numa perna. muito displicente. O Kvara também querendo meter banca. Os caras são campeões da Champions, né? Foda falar isso, né? Eu acho que o único jogador ali que eu não teria poupado ali, que eu acho que é um cara que transmite, que eu não gosto, mas transmite uma gana, talvez o PSG, era o Marquinhos. Talvez o Marquinhos tivesse colocado o PSG mais ligado no jogo. Por que pareça, os Sim. brasileiros ligam muito para esse tipo de competição, E até mas por ser brasileiro, né? Ele entender, sim, tipo, o tanto que o Botafogo tava levando a sério e o nível de seriedade que o PSG precisaria ter para vencer esse jogo. E aí eu acho que eu queria até puxar esse tema aqui pro programa, que é essa distância dos brasileiros para os europeus diminuindo, cara. há Eu acho muito que tempo já faltava isso para acontecer, faltava faltava um campeonato desse. essa amostra, né? Tipo, a Eu gente ter falo essa há noção na tempos já. prática. O Campeonato Brasileiro melhora a cada ano que passa. Sim, O, não tem como ser igual aos caras, porque pô, o futebol é movido a cifras. Mas já falei, eu acho que o futebol brasileiro, eu acho que esse Mundial aí vai fazer, talvez, com o Cancelotti, por exemplo, ali mais com carinho pro Campeonato Brasileiro. sim, com Claro que certeza, com a galera certeza. fala, não, os europeus têm outro enfrentamento, pô, não faz sentido tu levar por exemplo, o Jair e não levar o Gabriel Magalhães. Só um exemplo só. Uhum, Mas faz sentido, às vezes faz sentido, pô. O cara tá jogando faz. no futebol brasileiro, joga nos melhores times do Brasil, tem a pressão no futebol brasileiro, como lá tem a deles, né? Que é totalmente diferente. Sim, Então é porque a galera é muito baba-ovo de futebol europeu. Eu torço para um time europeu, mas futebol brasileiro tem que ser visto com outros olhos há muito tempo já. Muito jogador ali que não recebeu a chance que deveria ter recebido, não sei por qual motivo, por exemplo, o Fábio tinha que ter sido levado e nunca sim, foi. O Dudu tinha que ter sido levado e nunca foi levado. Mas tem vários pontos brilhando na Europa. Beleza, o Dudu tava jogando pra caraca aqui no Brasil há muito tempo. O Bruno Henrique é a mesma coisa, nunca foi chamado para ser. Eu não lembro se foi, deve ter sido chamado, mas nunca teve uma sequência. sim. O Cara, Gabigol, a mesma coisa. Enfim, vários nomes. eu concordo muito contigo, cara. Eu acho que nos últimos anos melhorou muito. Tipo, lógico que você tem mais dinheiro entrando, né? A SAFs chegando aí, muito investimento, infraestrutura dos times melhorou bastante. Mas eu acho que o principal talvez tenha sido esse intercâmbio tanto de técnicos quanto de jogadores. Porque você tem mais técnicos estrangeiros chegando, você tira o Brasil daquela zona de conforto que a gente estava, você traz ideias novas, você faz com que o, o mercado interno mesmo tenha que responder a, a essas ideias novas, né? Então, os técnicos brasileiros hoje, eles têm uma formação muito melhor, você tem a CBF Academy fazendo um curso pra caramba aí, profissionalização em todas as áreas. Então, eu acho que isso, aliado também à flexibilização de estrangeiros no futebol brasileiro, é uma coisa importante, foi uma coisa muito importante para esse avanço do futebol brasileiro e nesse campeonato ficar claro que essa distância que existe, eu acho que tem muita gente ainda excedendo um pouco, né, ao analisar a diferença entre Brasil e Europa, falando que não, eles não jogam nada, a gente fica superestimando. Eu acho que calma também, tem muito de contexto a ser avaliado nesses jogos, só que eu acho que é uma amostra muito clara de antigamente assim, eu digo 3, 4, 5 anos atrás, você chega no Mundial brasileiro jogando tudo que pode contra um europeu que claramente está ali 50% do que pode, e nem assim os brasileiros ganhavam. Hoje, se o europeu entra com esse desdém, igual você falou, cara, você toma taca. Você toma taca. O Botafogo mostrou isso. A gente vai falar do Flamengo depois. O Flamengo mostrou isso.
Então, é um recado muito legal do nosso futebol. A gente acho que é um torneio importante, principalmente para a gente recuperar uma autoestima que estava faltando. Uhum. Um ano antes da Copa, chegada do Ancelotti, eu acho que veio no momento ideal isso aí, cara. Mais algum comentário É. sobre esse jogo? Não, só para parabenizar mesmo o Botafogo. Vai Perfeito. ser. Isso faz a campanha do São Paulo na Libertadores ser mais bonita, entendeu? São Paulo vai eliminar o cara que ganhou do campeão da Champions nas quartas de final. Isso é lindo. Vai Então, engrandecer o nosso soberano, né? a campanha do Coparemos está cada vez mais forte. Então, obrigado, Meu Botafogo. Deus, Parabéns. meu Deus do céu. Ele tem que dar o jeito de ficar o São Paulo, né? Não. Enfim, finalizado a análise sobre o Botafogo, vamos falar sobre ele, o malvado, o Mengão, Jaime Júnior, você que é flamenguista não assumido, o que você achou dessa vitória E, histórica? você sabe, Botou os ingleses na roda? e tem gente que fala que eu sou anti-Flamengo. O João Ricardo Não. é o Você é principal. muito flamenguista. O seu segundo time no Brasil é o Flamengo, eu tenho certeza disso. Pô, o Flamengo é muito foda, mano. Pô, que jogo pica. Na moral, nada a declarar, mano. Tipo, caraca, o que eu vou falar desse jogo? O placar tá errado aí, mas foi 3-1. Ou Mas, tá errado, velho. Porra. Tá errado aí. Peço desculpa aí na mas, edição. mas, era pra ter ficado mas. O Chelsea achou um gol. Não foi o Flamengo que achou um empate, o Chelsea que achou um gol durante o jogo. O Wesley, tirando o erro dele, ele fez um jogo. Pô, ele só não vai tirar 10 por causa do erro, porque o jogo foi Pode nota ir 9. falando aí que eu só vou ajustar aqui os Fechou. slides. O jogo do Wesley foi inacreditável, cara. Tipo, é inacreditável que o Wesley, que o senhor Wesley, quando eu falo que é top 5 laterais direitos do mundo, me taxam de louco. Mas o que ele tá jogando é loucura. O senhor Léo Pereira, o que jogou de futebol, é um escárnio. Não sou muito fã do Léo Pereira, mas jogou muita bola. O senhor Jorginho é chovendo molhado. O pior, com menos, eu não vou falar pior, porque depois de um jogo desse falar pior é muito, muito complicado, mas com menos brilho ali do Flamengo foi o senhor Arrascaeta, né? Tanto que saiu e o jogo Concordo. mudou. E o tempo me dando razão sobre Gonzalo Plata, que eu falo desde o começo do Que ano, fez um primeiro tempo com bola bem ruim, né? Vamos falar a real aqui, já. mas O sem primeiro bola tempo foi um ele jogo foi ruim. ok. Não precisou. Não, não. Sem bola no primeiro tempo ele foi bem. Tem que dar o braço a Ele é torcer, muito mas eu bom. acho que com bola Ele é não. muito bom. Ele é muito bom, ele é muito completo. Tanto que eu falei, qualquer ponta do Flamengo, tirando o Michael, ganha do Madueke no mano a mano. Esse Madueke é uma merda, cara. Que jogador, nossa, limitadíssimo. Limitadíssimo. Tô o maior Pô, hater do Madueke na Terra. nada me convence de que o senhor Ferreirinha é pior do que o Madueke. Ele é muito ruim, cara. Pô, ele é muito ruim. Ele é um Que coitado loucura, de campo. gente. Você vê Que ele loucura. jogando, um coitado. Pô, é um Porra de coitado. Parece um, Ferreirinha, irmão. ele não sabe onde tá, pô. Parece que ele tá, tipo, ali. O empresário dele colocou ele lá e falou: Caraca, velho, e agora? O que eu faço? Pô, não sabe jogar bola, mano. É ruim, ruim. Mas o Flamengo amassou, velho. O Flamengo amassou. O Chelsea tava muito. Mas diferente do PSG, o Chelsea tava muito pilhado até no jogo. Tava cometendo muitas faltas, tanto que o Nicolas Jackson conseguiu ser expulso com nem 5 minutos em campo. Nossa, O inclusive, Flamengo. cara, eu tava dando uma olhadinha na repercussão lá na mídia inglesa. Cara, você lembra do Mikel, o Obi Mikel, que era Uhum. volante do Chelsea? Ele é Sim, comentarista senhor. lá da Zon agora, né? Que é a emissora oficial do Mundial. Cara, o que ele fala do Nicolas Jackson ali é inacreditável. Tipo, ele chama o cara de. É burro pra baixo. Tipo, que ele fala. Mas é, Em rede. isso é. Já tá rolando boatos Inacreditável, que ele cara. O vai cara nem sair já encostou na para bola. que a Juventus está querendo ele, que o Chelsea está querendo negociar. É uns caras que, pô, não dá para entender, né? Eu falei, o Chelsea ele contratou tanta gente nova ali que você fala que é promissor, mas sempre tem uns que ficam pelo caminho. O Nicolas Jackson, embora eu tenha defendido ele no mano a mano, falei que hoje eu colocaria ele no lugar do Pedro por causa do sem bola. Pô, me quebrou, porque o sem bola dele ele viu o que ele fez, né? Sem bola. Foi expulso com 5 minutos. Mas, pô, o Chelsea é puta de brasileiro, né? Perde para brasileiro dia Perfeito. sim, dia também. Só não perdeu de quem em 2012 não conseguiu perder.
os caras, Mas né? graças a Deus não ajudou todos, né? É. Pelo menos Mas, teve pô, o Flamengo é muito bom, né, cara? O Flamengo é muito bom, é o melhor time do Brasil pra mim. Felipe Luiz time é mais muito. europeu do Brasil, né? Felipe Luiz é diferente mesmo. E o melhor do jogo pra mim, já empurrando, foi o senhor Gerson, que espero que não mude de Jogou ideia sobre muita isso aí bola. da Rússia. O futebol russo vem crescendo muito, entendeu, Gerson? É bom você ir conhecer esses ares novos, conhecer, jogar bola, leva o Arias junto, conhecer, porque a Não, Rússia é o próximo. se puder levar a Léo Ortiz junto. Sim! A Rússia é a próxima Ah, China. A Rússia é a próxima China, Gerson. Gerson, seja feliz na Rússia, lugar bom. Você trocar o Rio de Janeiro pela Rússia é uma escolha inteligentíssima da sua parte. muito, clima parecido, Uau! Copa do Mundo chegando. praias. A galera do Zenit vai pra Copa toda vez. Joga Vai. Champions, porque os times da Rússia estão podendo jogar Champions. Vai pra Rússia, Hum, Gerson. Leva uma galera com você. Entendeu? eh, E esse da perfeito. foto aí, só pra acabar meu comentário, esse da Ele é foto aí tem lendário. que ser lembrado. Tem a era Gabigol e a era Bruno Henrique, né? Tem que ser lembrado. Muito foda. Ele é lendário, cara. Ele é brabo demais. Cara, eu eu não acho que tenha sido, tipo, esse amasso absurdo do Flamengo todo no Chelsea, porque o Chelsea até teve muita chance, só que se você for ver o que foi o jogo mesmo, o Flamengo teve muito mais o controle das ações, assim, por mais que não tenha tido tanta posse, assim, a mais, foi bem parecido o número de posse de bola, inclusive, o Flamengo parecia muito mais dono do jogo, né, tipo, parecia muito mais senhor das ações, né? Das principais ações também, tanto na marcação, eu acho que o Flamengo deu aula, cara. Aquela marcação na saída de bola, tentando impedir que tivesse a saída com os volantes ali, né? Que o Reece James jogou de volante, eu não gostei muito, mas principalmente o Caicedo, né? Tampar esse passe nele. Induzir o Chelsea aos lados do campo e na hora que a bola entrava na lateral, que o Flamengo fazia aquela armadilha, né? A bola entrava na lateral, sufocava, era 2 jogadores em cima do portador da bola, 3 jogadores para tentar roubar essa bola e aí o Flamengo ter campo para jogar. E aí eu acho que no primeiro tempo o grande problema do Flamengo foi a definição mesmo. E eu acho que contra o Esperança já tinha sido isso. É o Flamengo, Uhum. ele faz tudo certinho, ele ou na construção ou roubando a bola lá em cima, mas chegava na hora de concluir, na hora de você dar o último passe, eu senti o Flamengo muito ansioso e muito impreciso, né, nessas jogadas. O Arrascaeta, eu acho que ele não fez uma boa partida, mas também porque o espaço para o Flamengo estava mais dos lados do campo, né? Porque o Chelsea ali, os dois pontas, Palmer e Pedro Neto, não voltavam tanto para marcar, então os laterais do Flamengo tinham muito espaço e eu acho que era mais por ali o caminho do jogo. Aí sai o gol, né? Falha do Wesley, e aí eu queria ressaltar a força mental que teve o Flamengo, porque tipo, o Flamengo era melhor antes do gol. Você toma um gol que é de uma falha individual, então a tendência, ainda mais jogando contra um time europeu, era o anímico do Flamengo lá embaixo, e é pelo contrário, assim, você vê depois do gol, o Gerson chega lá no Wesley, bate na mão dele e fala assim, bora, cara, bora pra cima, Jorginho também. Flamengo, Jorginho, assim, e aí é que entra, né, essa grandeza do elenco do Flamengo. Eu não digo nem pela qualidade dos jogadores, porque, sei lá, acho que desde 2019 para cá você tem um Flamengo com um timaço, só que esse é um time acostumado a um outro nível de exigência, né? Você tem tipo o Danilo, você tem o Jorginho, você tem Eu jogadores acho. Pode falar, pode falar. Eu acho que, desculpa, eu acho que uma coisa também que muda muito desses confrontos do brasileiro com o europeu nesse Mundial é a pressão, entendeu? Tipo, pô, é um jogo que, tipo, não vale título, diferente do que é o Intercontinental Sim, hoje, que, tipo, é um jogo ali, se tu perder já era, então, tipo, o Flamengo, vou falar mais do Flamengo do que no caso do Botafogo, acho que o Flamengo sabia, pô, você tá 1-0 pro Chelsea aqui, ou sei lá, quando tava 0-0, ele só, pô, se a gente levar se a gente perder hoje, vai ter outro jogo, tá ligado? E a gente sim, vai e ganhar jogo do Los acessível, né? Angeles. Então, a gente vai ganhar do Los Angeles, então, tipo, acho que o Flamengo jogou sem pressão.
Talvez a pressão maior foi de o Botafogo ter conseguido ganhar do PSG no dia anterior, que fez a pressão do Flamengo aumentar. Mas Não, o faz Flamengo sentido isso que você falou. Faz sentido. é um jogo que é diferente, não é a mesma tensão de uma final. Tanto que, com certeza, em termos de atuação, essa do Flamengo é uma das maiores da história contra o time europeu ali do Brasil, contra a Concordo. Europa. Pelo menos Mas, das que eu mas, vi, foi, mas nunca vai ser a foi uma maior, das maiores. nunca vai estar, para mim, nunca vai estar entre as maiores, vai estar entre as melhores. Por causa dessa É, questão de não valer título, não. Ver da fase de grupos, né? Outro contexto. O Chelsea Nossa, Madueke, meu Deus. Enfim. Aí, no primeiro tempo, foi basicamente isso, né? Eu acho que o Flamengo foi muito bem na marcação, não só na saída de bola, mas também para tirar o Palmer do jogo. Eu não acho que o Palmer estava lá com muita vontade de jogar bola também, né? Mas o Flamengo foi muito bem na marcação, né? Ele jogou da direita para dentro, né? Então, tipo, quando ele Mas, caía pro meio, ele sempre estava marcado pelo Jorginho. E quando ele tentava receber mais aberto, era o Ayrton Lucas em cima dele. Então, tipo, independente do setor do campo que ele tivesse, sempre tinha um jogador do Flamengo acompanhando de perto ele. E só para você ter ideia, eu acho que ele joga, tipo assim, papo de 20, 30 minutos a mais com o Arrascaeta e ele tem basicamente o mesmo número de ações com bola dele, né? E o Arrascaeta fez uma partida ruim, né? Na nossa visão, né? Então, mas pode falar, pode pô, falar. tem uns caras que não dá pra jogar no Chelsea. Pô, Chalobah. Pô, é uns caras assim que tu vê. O cara, ele. Pô, eu não entendi o que o Maresca quis fazer no jogo. Tipo, colocar o Reece James pro meio-campo e colocar o Eu acho que Pessoa ele na tentou botar o lateral. Reece James para fazer a marcação do Jorginho. Você tem um cara mais físico perseguindo ele. Só que eu não Mas acho ele que tem funcionou essas também. opções no elenco. Ele tem essas Tinha o opções. Tem o Lávia, né? Lávia, Eu acho que fazia muito mais sentido. Lávia, pô, é complicado, né? O Mas, Palmer mas na aí eu acho que ponta. entra O muito Palmer também tava, tipo, de como os caras uma estão encarando, situação. pô. Tipo assim, eu acho que o Não, Maresca, mas eu acho que ele... o Chelsea contra brasileiro, ele tem a tendência. Eu acho que o Chelsea encarou o jogo da maneira certa. Não sei se o Maresca tinha essa visão, mas os caras em campo parecia estar levando a sério. Ah, não. Tanto que Os teve. caras em campo, beleza. Mas eu digo mais, tipo, do Maresca mesmo. É, Porque eu acho que ele talvez enxergasse o contexto do jogo como uma possibilidade de testar mesmo, né? Tipo, o Reece James não tá jogando tão bem na lateral, não tá fazendo grandes temporadas, vamos testar ele no meio aqui para ver como é que sai. Vamos justo, usar esse é. jogo pra testar. Eu acho que talvez possa ter sido isso. E agora o Flamengo, o primeiro classificado, né, do fase de grupos no dia lá que classificou, em primeiro lugar, com o primeiro lugar garantido também, vai Só só precisa de um esperar o. empate, né, contra o Los Angeles. Não, Não, se bem que ganhou o não, confronto direto, né, então já tá já passou garantido. em primeiro, É. já está classificado em primeiro já. O grupo C é o grupo de que time? Eu não lembro quem que é. Deixa eu ver. Grupo C O é do Benfica, né? Benfica, Bayern, Boca. Eu tô falando sério. Eu tô achando que vai cair Flamengo e Boca nessas oitavas aí. Eu tô achando que o Boca perdeu a chance. Perdeu duas É chances porque na. vai pro saldo o jogo, né? O É. saldo do Boca é de -1, o do Benfica é de 6. Se o Boca teria que fazer 7, né? Mas se você pensar que o Bayern vai ganhar do Benfica, na lógica, né? Porque esse Mundial tá sem lógica Sim, nenhuma. sim. Mas cada gol que o Bayern faz, tira um do Benfica. E o Boca vai pegar o Auckland, né? E Se não ganhar, pelo amor de Deus. então assim, é só para terminar do Flamengo aqui. Amasso é o melhor time do Brasil. Tem um treinador muito foda, um treinador que eu não sei ainda qual que é o teto dele, de Ele é verdade. muito promissor, né, velho? Corajoso, porque ele num jogo dessa magnitude tirar o Léo Ortiz, para mim é um ato de coragem, que o Léo Ortiz é o melhor zagueiro do E Brasil foi por para mim. opção técnica, né? É, ele, ele falou até do negócio do Técnica-tática. Danilo ser mais rápido, assim. Eu não sei se a Danilo é tão rápido, mais rápido assim que o Léo Ortiz, mas o Felipe sabe o que ele tá fazendo. E também tem que ser elogiada a partida. Eu falei do Gerson como melhor do jogo, mas já eu falei do Wesley também que foi muito bem, mas já emendando já, o Ayrton Lucas jogou para um caralho. Ele jogou muito mesmo, cara. O beijinho Jogou foi muito. muito bem.
Só para concluir essa parte do Flamengo aí, pegando esse gancho do que você tá falando do Filipe Luiz, mais um elogio a ele é a leitura de jogo também no segundo tempo, né? Porque, tipo, o cara tira o Arrascaeta e mesmo o Arrascaeta não fazendo um jogo bom, tipo, a sensação até sei lá, do pessoal aqui em casa, né, que é flamenguista, a maioria, era muito tipo, por que ele tá tirando o Arrascaeta, cara? Tipo, ele não tá fazendo um jogo bom, mas é um cara que pode resolver a qualquer momento. E a gente sabe, é o artilheiro do Flamengo no ano, se eu não me engano, artilheiro do Brasileirão também. Então, Tem mais gol você que o São ficava Paulo com no um Brasileiro. pouco. Hã? Tem mais gol que o São Paulo no Brasileiro. Pra você ver. Mas aí a coragem do Filipe Luiz, vendo o jogo e percebendo que o estilo de jogo do Arrascaeta para esse jogo não fazia tanto sentido, porque o meio estava fechado e era um jogo com mais espaço pelos lados do campo. O que você faz? Você bota o Bruno Henrique, e não necessariamente pelos lados do campo, mas aí, porque agora com o Bruno Henrique você tem um jogador que. Você tinha um jogador que aproveitava muito melhor esses cruzamentos, né? Porque o Flamengo tinha jogado mais pelo lado do campo. Pelo lado do campo você consegue gerar com mais facilidade cruzamento. E o Bruno Henrique é um especialista, né? Tanto em impulsão, posicionamento dele, tempo de bola. O primeiro gol dele, né, não é nem um gol que ele cabeceia, mas é justamente do posicionamento, né? O Plata ele cabeceia na segunda trave ali e o Bruno Henrique chega muito bem. O segundo gol aí já é um exemplo maior da capacidade dele aérea, né? Ele ganha no alto, sobe muito, escora a bola para o Danilo que faz o gol. E aí depois teve a expulsão do Jackson, né? E o jogo basicamente acabou, ainda saiu o gol do Wallace Yam, garoto, mas Olhar com foi muito isso. carinho com esse menino aí. Esse menino é muito Eu, bom. eu confesso que eu não conheço tanto do Muito Wallace bom. Yam. E também, só para fechar também, que você falou, acho que você vai fechar agora. Acho que o Felipe Uhum. Luiz, o maior mérito dele ali também, dentro do trabalho dele no Flamengo, o que o Encantador de Serpentes anterior fez, tanto no Brasil quanto no Flamengo, que é depender de um jogador, que você viu o que aconteceu com o Flamengo ano passado, quando o Pedro machucou. O Felipe Luiz, esse ano, ele tirou essa dependência do Pedro, do Flamengo. O Pedro é Perfeito. mais uma peça importante nesse Flamengo, não é É o uma jogo não é sempre alternativa, né? exato, tanto que ele não está jogando bosta nenhuma, o Flamengo não está sentindo falta dele. Então, isso aí tem que ser dito também, o Felipe Luiz tem muito mérito nesse negócio da falta de dependência do Pedro no jogo, coisa que o Tite tinha. Perfeito. Então é isso. Esses foram. A gente se alongou um pouquinho mais no Flamengo e no Botafogo, justamente por serem os confrontos mais esperados, né? Dessa rodada. Então vamos seguir aqui. Agora vamos para o outro lado do Rio de Janeiro ali. Fluminense, mantendo a invencibilidade também. Depois de um empate no primeiro jogo contra o Borussia Dortmund, uma vitória que eu acho que foi bem mais sofrida do que deveria ser, né? Um jogo muito mais nervoso Sim. do que deveria ser, mas garantiu a vitória. Fluminense na liderança do grupo, fechando com essas lideranças brasileiras, né? Em todos os grupos que tem brasileiros no Mundial. Vence por 4-2 o Ulsan Hyundai, que provavelmente era o time mais fraco do grupo, na minha visão. E aí, Uhum. Jaime, você tem algum comentário desse jogo? O que você achou? O Fluminense não me surpreende. Eu coloquei essa banca no Fluminense, o Fluminense vai passar em primeiro. E acho que pode passar ainda, né? Vai depender do saldo de gol. Se ganhar, né, do Sundowns. Mas, Pois pô, é, porque esse Sandal é chatinho, viu? é bom, bom time. O Fluminense vem jogando muito, vem jogando bem. Acho que o Fluminense é questão de mobilização, né? A questão de você pegar o Borussia e o Sam é diferente. Talvez o Fluminense tá daquela apagada ali contra o Sam, Sim. né? Virada ali, quase custou caro. Mas o Renato mudou o time, né? Em relação ao Borussia, tirou o Nonato, o Ganso entrou. O Ganso que ainda tá mal, tá se recuperando. A volta do Cano é muito importante também. Eu acho que, embora não tenha feito o que se espera do Cano, ele não fez gol, né? Jogou mal. Então, ele não fez gol. Uhum. Mas ainda Ele deu assim, uma assistência bem cagada, né? Pra você ver, né? O cara iluminado, tipo, então não foi dá dar para um contar com o chute, Everaldo. furou, pegou na orelha da bola, sobrou no pé do Citando, Freitas. tendo o Cano ali, não tem como você ter o Everaldo titular. O senhor John Arias, que Nossa, até o nossa. momento
ouso dizer que é sim o melhor jogador do campeonato. Entendeu? Do Campeonato Mundial? Todo. Eu não acho nenhuma loucura, viu? Não sei se ele volta para Laranjeiras, né? Tomara que não. Gerson podia fazer uma ligação para o amigão, fazer essa união Fla-Flu. Senhor Nino podia ligar também. São amigos. Sim. Então, pô, Fluminense é. Cara, eu gosto muito do Fluminense, eu gosto muito do Renato, velho. Sou muito fã do Renato, do personagem Renato, do treinador Renato. Como eu falei no último vídeo, acho que a galera joga ele muito para baixo, assim, sendo que eu não acho que ele mereça ser jogado para baixo desse jeito. E 4-2 o resultado ali que engana, né, pelo que foi o jogo. O time do Sam muito fraco, conseguiu achar os 2 gols deles ali. Acho que o ponto negativo para mim do jogo vai pro Ganso, né? Acho que também é muito, como eu falei do Aníbal, que é muito sério o que ele está fazendo. Tem que ser dito que o senhor Nonato está fazendo, junto com o Martinelli, é muito grande também. Eu destacaria o Martinelli principalmente, cara. O Martinelli, ele é muito bom, cara. O E Renato assim, recuperou ele, né? Ele estava recuperado, sem exato. confiança. Recuperado e ele tá fez 2 grandes partidas, né? Eu não sei o porquê da substituição dele, inclusive. Inclusive, se eu fosse para tirar um dos dois ali, apesar de entender, né, que o Hércules sem bola ele tem mais firmeza ali, mais intensidade que o Martinelli, eu não tiraria o Martinelli, não, cara. Eu acho que Eu ele acho que foi mais tava. um ato de coragem do Renato ali mesmo, tipo, o Nonato ele trabalha mais com a bola que o Martinelli. Eu não acho o Martinelli, eu acho o Martinelli bom com a bola, Não, não, mas eu eu acho acho, ele bem bom com a bola. Eu acho ele bem, muito mas é o bom que você falou, o distribuidor. Hércules e o Nonato talvez sejam melhores que ele. Eu acho que ele só, tipo, mano, tem que para cima, vou colocar. E o Nonato correspondeu, né? Fez gol, né? Então, assim, O Nonato tem né? mais chegada à área com o Martinelli, né? Bem mais, inclusive. O É, Martinelli mais distribuidor, né? O Nonato se mais fosse o agudo. Diniz, se fosse o Diniz, ele provavelmente teria tirado o Freites, né? Martinelli estaria de Colocado o zagueiro. Martinelli. É isso, colocar o Martinelli para zaga e aí colocar o Renato. Mas como é um treinador de futebol que está treinando o time do Fluminense hoje em dia, tirou o Martinelli e colocou o Renato. Perfeito. Então tá aí o nosso amante de Fernando Diniz. Sou Mas, cara, grato, fez o terrorista cair, tem que ser dito. Nunca será perfeito. esquecido. Ganhou de 3-1, né? E fez o meio-dia cair do seu São Paulo. Mas sobre o jogo, cara, antes ali a gente já havia uma mudança já de postura só pela escalação, né? Você tira os 3 volantes, coloca mais o meia, tira o Canopy, que é um ponta de muita entrega defensiva, né? Para botar o Serna, que é mais agudo no ataque, né? Vai da esquerda para dentro, abrindo o corredor para a outra novidade na escalação, que era o Fuentes, e os laterais também eram um indicativo de que a postura do Fluminense ia mudar, né? Ele coloca 2 laterais mais ofensivos do que René e Samuel Xavier, que foi Acho o que ele vai Luiz voltar Fuentes. contra o Sundowns. Eu acho que vai mudar de O... novo. Acho que o Vai voltar Canóbio com os dois volta. no primeiro jogo, tu acha? Acho que o Canóbio volta. Acho que o Samuel Xavier volta. E acho que o René volta. É. Eu acho que pelo menos um dos 2 laterais volta. E o Porque Canóbio aí também eu acho que no... volta. Pode ser. O Canóbio, eu não sei. Mas eu acho que o lateral seria interessante, porque aí entrando no que foi o jogo, eu acho que o Fluminense começou muito bem o jogo, né? Até ali o gol, o Fluminense era o senhor da partida, o Fluminense marcava alto no campo do San Hyundai, conseguia roubar essa bola lá em cima, e com a bola, principalmente pelo lado esquerdo, o Fluminense criava muito, né? Apesar do Aira ser ponta direita, ele tem muita liberdade com a bola. Então, quando ele chegava no lado esquerdo ali para fazer aquela sobrecarga, né? Que juntava Ganso, juntava Martinelli, tinha o Serna, o Fuentes e a ajuda do Aras, o Fluminense criava muita superioridade por aquele lado ali, e a partir disso, se você tem igualdade ou superioridade contra um time tecnicamente muito inferior ao seu, você vai criar chance. O Fluminense criava chances a partir disso, conseguia ter a bola, né? O Hyundai nem tentava incomodar o Fluminense no seu campo de defesa. Então, o time teve
teve muita intensidade, muita qualidade com bola até o primeiro gol. E eu senti que faltou um pouquinho de seriedade do Fluminense, talvez. A Sim, mesma seriedade que eles tiveram contra o Borussia. Eu senti é que, questão de tipo, mobilização que eu falei para você. É é, outra mobilização. Esses dois e gols é pode foda fazer também falta. cobrar. Esses dois gols aí que levou pode fazer falta no saldo de gol ali no, na Sim, liderança do grupo. Se o Fluminense ganhar de 4-0, por exemplo, o Fluminense já, praticamente era o primeiro colocado já. sim. Entendeu? E o. E aí, falando daquilo dos laterais, que eu tinha falado sobre a mudança de característica deles, aí o gol do Hyundai tem tudo a ver com isso, né? Que é uma bola que o Ganso ele erra um passe ali no meio, na frente da área, e esse passe errado já gera o contra-ataque para o Hyundai, que ataca justamente as costas do Fuentes, né? Que é esse lateral de muito apoio ali, de muito ataque ao corredor, que virava praticamente um ponta. E aí o gol sai justamente ali nas costas dele, e o cruzamento que entra é nas costas do Guga também, né? O cara chega finalizando. E a partir disso, ali no segundo tempo, o Renato volta com a alteração, né? Bota mais um atacante no lugar do Ganso. Eu entendo a alteração, né? Porque você tinha o Hyundai, ele tentava fechar mais o meio, então o Fluminense tinha muito jogo pelos lados. E provavelmente a ideia era cruzar a bola na área e ter dois atacantes de referência ali, só que eu acho que foi uma mudança que eu não gostei muito, apesar de Uhum. o Fluminense ganhou, virou o jogo, ganhou e tal, mas eu não gostei tanto da alteração porque você não tem nenhum jogador, tipo, você não tem esse jogador que joga fora da área que fazia a diferença no primeiro tempo, no momento que o Fluminense era melhor, que era justamente fazer essa sobrecarga com várias linhas de passe pelos lados do campo. E aí o Everaldo e o Cano não são esse tipo de jogador, não dá nem para você cobrar eles de fazer isso. Uhum. Só que, e aí, outra mudança que ele também faz, só que a imagem de posicionamento foi justamente segurar mais o Fuentes, e aí o Serna ficava mais aberto pelo lado, e o Serna acho que não faz um início muito legal de segundo tempo nessa função de ser esse ponta aberto, driblador que recebe e vai para o mano a mano, só que aí ele bota o Keno. E aí é que o jogo muda. Porque é uma característica diferente. O Keno tem muito mais um contra um, né? Muito mais drible do que o Serna, que é mais força, velocidade. O Keno recebia essa bola aberta e dava essa opção, né? De ir para o mano a mano, vence esse duelo e a partir disso faz um cruzamento e é justamente assim que sai o gol do Nonato. E ali muda o panorama do jogo com a entrada do Keno, cara. Eu acho que aí foi uma leitura, só para não ficar na crítica ao Renato, que eu acho que ele leu errado no início do segundo tempo, mas ele depois corrige isso com a entrada do Keno. Então o Fluminense, com isso, conseguiu a vitória. Foi com muito mais dificuldade do que deveria Sofrimento. ser exato, pela qualidade do Hyundai, mas o que importa são os 3 pontos. Com isso, o Fluminense está na liderança do grupo, né? Fechando as lideranças brasileiras. Assim O como eu falei. jogo, eu acho, embora o Botafogo vai pegar o Atlético de Madrid e o Palmeiras vai pegar o Inter Miami ali, jogos que valem, ainda vale muito. Para mim, o Fluminense tem o jogo mais complicado da última rodada dos brasileiros. Tipo, pensando em classificação, pensando em adversário, Uhum, porque o Botafogo vai pegar um time muito forte, mas o Botafogo tá muito confiante, tá com praticamente classificado. Só uma catástrofe o Botafogo não classificar. sim. O Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras, inclusive, se o Palmeiras perder o jogo, ele pode estar classificado ainda. Mas o Fluminense não. O Fluminense vai pegar um time que você falou é chato, é um time enjoado, campeão, atual campeão africano ali, se eu não me engano. Jogou bem contra o Borussia. Quando tava 4-1 o Borussia, era muito enganoso o placar. Então, assim, um jogo complicado. Eu É um jogo vou que aproveitar esse teu gancho aí, Jaime, para a gente concluiu, né, do análise desse jogo do Fluminense. E aí já vamos seguir para aqui, vamos falar desses próximos jogos, vamos falar dos palpites. Pode continuar aí o que você estava falando. Então já começa aí, Fluminense e Sundown. Qual que é a sua pô, a minha expectativa torcida aí? é que o Fluminense ganhe, que o Fluminense jogue bem, performe bem. O Renato, diferente, por exemplo,
do Felipe Luiz não vai poder poupar seu time, né? Não vai poder dar rodagem ao elenco. A tendência é que o Fluminense ganhe, mas abre o olho, porque eu acho que é um jogo complicado. Acho uma Melody mais forte que o Los Angeles, que o Inter Miami. Então, assim, é um jogo tenso. Tipo, eu acho que, por exemplo, diferente do San, se o Fluminense leva um gol ali, ou leva uma virada, sei lá, eu acho que para correr atrás é mais complicado. Os caras são muito fortes, defendem muito bem. O brasileiro tá jogando muito bem, o Lucas Ribeiro. Então, assim, eu acho que é o jogo que eu tenho mais um sinal de alerta ali dos quatro, é esse. Porque. E o Fluminense também é o time que tem menos elenco dos três, né? Dos quatro, no caso. Então, assim, acaba Ah, que, disparado, né? por Todo ser respeito, menos o que opção. engrandece mais ainda, né? Essa campanha Sim. do, Então, assim, do eu acho que no Fluminense. final os quatro passam. Eu banquei o Fluminense em primeiro, mas eu acho Qual que que é tem o que estar. teu palpite para esse jogo aí, Fluminense e Sandal? Palpite aí, placar. O meu placar de palpite não coloca o Fluminense em primeiro. Passa em segundo, mas vai ficar 1-1. Perfeito. Eu também acho que provavelmente, tirando o jogo do Botafogo, né, que não tem nem como comparar, é o duelo mais difícil. O Sandal é um time enjoado, bem melhor do que o Hyundai, e se o Fluminense sofreu para ganhar do Hyundai, então é para abrir o olho nesse jogo. Eu vou no. Ah, vamos de Flusão, né, irmão? 2-1. 2-1 aí, mas vai ser Então, difícil o jogo. Então, 2-1 meu palpite, 1-1 do Jaime. Com isso, eu acho que o Borussia vai passar em primeiro, porque o Borussia deve golear o Hyundai. Mas só de ter a classificação já tá ótimo pro Flusão, invicto também, né? e hoje quem tá em Se primeiro no bater o outro placar que a grupo. gente falou, né? Quem tá em primeiro no outro grupo é o River Plate. Então o Bem, Fluminense se acessível passa. demais, né? É que a última rodada é River e Inter de Milão, né? A Inter de Milão tá jogando nada. Uhum. O Inter de Milão tá jogando nada, 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 nada. Então, assim, não sei quem vai passar em primeiro desse grupo, não. O River joga pelo empate contra a Inter de Milão, pra passar em primeiro, por exemplo. Ah, perfeito, então. Então, esse foi o nosso palpite sobre o Fluminense e São. Vamos pro próximo jogo ali. Eu vou deixar Botafogo e Atlético por último. Flamengo e Los Angeles FC. Qual que é o seu palpite? Cara, o Flamengo não vai ganhar esse jogo. O Flamengo vai poupar. Não, o Flamengo vai poupar o time. Acho que o Los Angeles vai querer se despedir bem. Acho que vai dar Los Angeles, velho. Acho que vai ficar 2-1 Los Angeles. Ousado, hein? Eu vou Ousado. de. Eu vou de 2-0 Flamengo, sem muita dificuldade, cara. Teremos MLS Flamengo é e o. Boca nas oitavas, né? Se Vai preparem tomar para no esse cu da jogo. MLS, né? Eu Vai, não acho se que vai dar preparem o para, Boca, não, mas. se preparem para Flamengo e Boca. Com Mas, a mas torcida do Boca independente fazendo do. história. Porradaria entre argentino e brasileiro nos Estados Unidos. Fudida. Estamos em desvantagem, então peço que todos os brasileiros se unam contra os Não, não, argentinos. não vem com esse personagem, não, tá? Não, Porque quem te eu sou conhece sabe que Messi, eu sou você é Messi, argentino. Você é sou argentino, Messi, eu sou Messi. maldito. Enfim, eu acho que o Flamengo vence 2-0, mas independente disso, o Flamengo já garantiu a classificação em primeiro lugar e os possíveis confrontos aí das oitavas de final, Benfica ou Boca, eu acho que ambos são bem acessíveis para o Flamengo. Então, seguindo em frente aqui, Palmeiras e Inter Miami, Jaime, seu palpite. Vai, Dois a fala aí como zero é que vai Inter ser o Miami. G3. 2-0 É. Inter Miami. 2 a Mas 0 faz Inter Miami. quantos? Sem Messi? Nenhum. Só 2 assistências só hoje. E quem que vai fazer os gols? Um do Soares e o outro do cabeludinho lá, que fez o gol contra. Então é isso, o gol do Soares no cabeludinho lá. Peraí, Bom, vou não falar, tem só falar. como. Posso falar? 4-1 pro Pode. Palmeiras. Pô, não tem possibilidade do Palmeiras fazer 4 gols no jogo de Mundial. Não existe essa possibilidade. 4-1 pro Palmeiras. Esse é meu palpite. Vai ter um golzinho ali do Inter Miami, mas o Palmeiras vai massacrar esse time fraco da MLS que só está no Mundial porque a FIFA baba o ovo do Que é o Messi, né? melhor da história joga no time. E Não, aí é esse aí feio. É jogou. feio o Esse melhor aí da jogou esse história time aqui, jogar. ó. E esse aí tem três. É Esse aí que tu feio. falou, melhor da história, tem 3 Copas. Então,
É feio. Vamos seguir aqui para o último confronto e principal confronto. Já adianto vocês aí. Saiu, né, o nosso mano a mano Botafogo e Atlético de Madrid. Assistam, tá iradíssimo. Não Eu, assistam. Caio e Cadu assistam. Não assistam. Inclusive, posso falar? Esse tal de Posso... Cadu aí, vocês ficaram enojados com o que esse ser humano é. Assim, o Eu já verme adianto parece um animal aqui bonito perto dele. que o Botafogo não perdeu esse mano a mano, não, tá? Já Só adianto. vai... E tem jogo, tá bom? Tem jogo E pra caramba. eu como bom Pode falar entendedor teu de, palpite já. eu como bom entendedor de bola, né? Linda a história do Botafogo. Uau, ganhamos do PSG, gigante. Dito isso, 2-1 Atlético de Madrid. O Raio não caiu no mesmo lugar. Fala que eu tô fechado contigo nessa. Eu acho que os caras do Atlético vão entrar com sangue no olho, vai. Mas meu fogão. Como é que é? Se o Botafogo perde de um gol de diferença, você passa ainda, né? Tem que perder de 3 do gol de diferença para não Ah, passar. perfeito. Não, perfeito, então. 2-0 pro A Atlético não aí ser quando que for nosso sofrido. Ciatão apronte hoje, né? Ah, vai aprontar sim. A Quanto não PS vai, ser sim. que. Assim, não tá na tela, mas meu palpite pra PSG e Seattle Sounds é 6-0 pro PSG. Esse é meu palpite. Inclusive, o Renato Paiva vai ter que poupar o time hoje. Tá de sacanagem com a minha cara, né, irmão? Classificado. É. Joaquim Eu Correia vou titular, no pé 2-0 pro direito. Atlético com o Botafogo passando, porque se não for sofrido, não é Botafogo, minha gente. Perfeito. Então, esse foi o nosso vídeo, rapaziada. Essa foi a nossa análise da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Depois da terceira rodada, que acaba com um intervalo de tempo menor do que foi a primeira para a segunda, a gente vai fazer o nosso videozinho de pós-rodada, vai fazer já a prévia do mata-mata. Então fiquem ligados aí. Se A inscrevam rodada no acaba na canal. quinta-feira, tá? Só para deixar claro. Perfeito. Então, quinta ou sexta ele deve estar saindo o nosso vídeo já de análise dessa última rodada, pegando o gancho já do mata-mata. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, Se sininho da inscreva, dê o like. Likes Exato. horas. Sininho da notificação para não perder nada. Tá chegando. Tá vindo muito conteúdo irado para vocês. Nesse Super Mundial estamos fazendo uma cobertura muito legal. Análise pós-rodada, mano a mano antes dos grandes jogos. Análise tática dos principais jogos também eu vou estar trazendo para vocês. Vai sair a análise aí, hoje ainda, do Flamengo e Chelsea. Vou fazer essa análise com o Sérvulo, então convidado mais que especial para essa análise. Sigam as nossas redes sociais, estão aqui, ó, @guilherme.analista e @jaimejunior.09. Vou deixar na descrição também o nosso perfil no Instagram. Então, mais uma vez, se inscreve, sininho da notificação, like, compartilha. E é isso aí. Tamo junto. Muito Abraço. obrigado, Jaime, pela Valeu, meu companhia de amigo. sempre. Estamos Sempre. juntos e é nóis. Valeu. Valeu.